Gente, é o seguinte, então vamos começar, né, a entender do que se trata os registros e vamos falar primeiro por que é importante a gente saber o que são os registros vocais e por que é importante a gente ter o domínio sobre eles. Os registros vocais, eles são classificados de acordo com o timbre, né, com a qualidade sonora que a gente tem da voz em regiões específicas. Nós temos alguns registros vocais, né, e especificamente a gente vai estar falando do registro modal aqui, quando a gente fala de voz de peito e voz de cabeça. Nesse registro modal, nós temos 3 sub-registros, que são o registro de peito, o médio e a voz de cabeça. E você vai observar que em cada um desses sub-registros a gente tem algumas qualidades, algumas particularidades no timbre, na qualidade do som que a gente produz quando a gente emite som desses registros. Há muito tempo atrás, a nomenclatura desses registros surgiu por conta de como as pessoas entendiam a produção deles, né? Elas achavam, literalmente, que a voz, por exemplo, quando se falava de voz de peito, eles sentiam uma sensação da voz vibrando mais aqui no peito, né? Um som mais grave, eles achavam que a vibração era no peito, então logo eles classificaram como voz de peito. Voz de cabeça, mais aguda, eles sentiam a vibração do som mais em cima, então classificaram como voz de cabeça. Os registros vocais, eles estão diretamente ligados à nossa extensão vocal. Nós falamos de extensão na aula passada, né? A extensão, ela vem a ser as notas que a gente consegue fazer, das mais graves até as mais agudas. E dentro dessa extensão, a gente passa pelos registros vocais. Tá? Essa classificação que a gente tinha antigamente, de acordo com o local de ressonância da voz, ela era bastante simplista, vamos dizer assim, né? Falar, vibra no peito, então é voz de peito, vibra aqui mais no meio, então é voz média. Eles nem falavam muito de voz média, tá? Era mais voz de peito e voz de cabeça só. Era uma classificação bem simplista com relação a esses registros vocais, né? Que era o que eles entendiam na época. E os estudos, né, hoje da fisiologia da voz, do funcionamento da voz, da produção do som, eles vêm evoluindo bastante, trazendo bastante informação aos cantores, né, e trazendo revelando essas coisas que a gente tinha certas dúvidas ou até mesmo ensinamentos errados, né, que eram passados, né, de geração em geração aí. Com os estudos mais recentes, nós descobrimos que, além dessa questão do local de vibração, existem as musculaturas envolvidas na produção do som. O que é isto, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira simples e tentar ilustrar bem para vocês, certo? Nós temos alguns músculos que eles trabalham aqui na nossa laringe, certo? Na produção do som, tanto para a produção de todos os registros. E aí, essa interação desses músculos, nos estudos mais recentes, que descobriu, né, que dá essas características do timbre de voz de cabeça, de voz média e de voz de peito, tá? Então não é só o local de ressonância, é essa musculatura envolvida, tá? E isso vai fazer muita diferença, principalmente para quem tem dificuldades com passagens, tá? Quem aí tem dificuldade com passagens, tá? Tá numa nota média ou numa nota grave, vai subindo em algum ponto aí, sente a voz quebrar ou sente essa dificuldade para passar para o próximo timbre. Quem tem essas dificuldades com as passagens aí? E se tem, qual que é a maior dificuldade? Do grave para agudo ou do agudo para o grave? Então eu vou explicar para vocês. Eu tô mandando para vocês aqui um link de uma imagem que eu quero que vocês olhem, tá ok? Essa imagem é muito importante porque ela vai ter a estrutura que a gente quer demonstrar aqui das musculaturas envolvidas aqui na produção do som. Toda essa musculatura aqui, ó, quando vocês olharem na imagem, vocês vão ver lá o músculo cricoaritenoide posterior, nosso CAP, cricoaritenoide lateral, o CAL, os aritenoides transverso e oblíquo, o AA, o tiroaritenoide externo, o TA, e o cricotireoide, o CT, tá? Todos esses músculos, cartilagem, todos esses aqui que está exemplificado aqui, aqui tem
o trireoaretinoide interno vocalis, tá? Porque eles estão falando ali de pregas vocais. O TA aqui, tá, gente? É o que a gente chama de prega vocal ou corda vocal, beleza? Esse TA. Então eu quero que vocês guardem bem dois músculos específicos aqui, dessa imagem que eu mandei aqui, que é o TA e o CT, tá? Esses dois aqui que vão fazer toda a diferença quando a gente falar de voz de cabeça e voz de peito. Toda essa musculatura aqui está envolvida na produção do som, né, de qualquer registro. Só que o que vai, resumido, assim, falando de maneira bem simples, tá? Os registros vocais, eles dizem respeito à musculatura vocal, né? Que eu estou acionando mais, né? Ou com maior predominância no momento da emissão do som, tá? Então, assim, eu uso todas as musculaturas, todas elas, no momento que a gente está emitindo som. Mas o que vai dizer qual registro eu estou usando é a musculatura que eu estou acionando mais, tá? E quando a gente está usando a voz de peito, que é essa voz mais grave, a gente aciona muito mais o TA, que é aquilo que a gente chama de prega vocal ali, propriamente dita ali. Então a gente aciona muito o TA na voz de peito. Aí você vai entender o porquê da quebra e porquê da dificuldade de passagem, tá? Você vai notar que na sua voz de peito você tem mais força, ela tem peso, tá? Mas ela não tem muita resistência, tá ok? Então, o que acontece o TA, ele não é um músculo que ele resiste muito. Se você cantar o tempo todo forçando a sua voz de peito, principalmente nas regiões de passagem, nas regiões mais agudas, ali onde o registro de peito ele está quase no limite ali da emissão das notas que ele consegue, se você forçar muito, você vai notar que de repente você até consegue finalizar uma música ou ali naquela região, mas você não vai ter resistência, você vai cansar muito, né? E a tendência é que em 2, 3 músicas você já fica meio rouco e tal, você está forçando muito o seu TA. Já o CT ele é responsável, a gente usa em maior quantidade, predominantemente, ele é o músculo que mais trabalha quando a gente está fazendo a voz de cabeça. O CT, ele é muito mais resistente, ele consegue trabalhar por mais tempo, mas em contrapartida, ele não tem o peso que tem, ele não dá característica de peso que a gente tem no TA, né, que seria a voz de peito. Então, por isso, vamos classificar ali por sensações primeiro. Lembra que lá, maior predominância de TA, a gente tem voz de peito, mais grave, mais pesada. Maior predominância de CT, a gente tem voz de cabeça, mais leve. Porém, né, no TA, a gente tem uma voz pesada, forte e tal, não muito resistente para você cantar por muito tempo. Ele cansa com mais facilidade. Mas o CT, ele cansa, ele aguenta mais, ele consegue aguentar mais, porém, né, ele é mais leve, consegue mais agudos, mas é mais leve. Levando em conta essas características, você já consegue perceber bastante coisa, por exemplo, aqui, ó. Muitas pessoas têm dificuldade nessa passagem, né? Às vezes a gente tem um hábito de cantar, onde a gente usa muito TA e não consegue soltar para fazer uma passagem legal, né? Para a voz de cabeça, usar mais CT. A gente tem esse vício e assim, não é uma coisa errada. É a maneira como a gente aprendeu a fazer. Agora a gente precisa aprender a fazer o que é melhor, mais saudável para a nossa voz. Então eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês observem aqui, ó, eu vou deixar um outro link, é o último, eu prometo. Mais um exemplo, assim, quando eu falo que o TA, que é o músculo responsável ali, predominantemente voz de peito, ele cansa muito mais rápido do que o CT, predominantemente voz de cabeça. Imagina 2 corredores, né? O corredor de maratona, ele é magrinho, ele é levinho, certo? Mas ele aguenta, ele fica lá horas e horas correndo, ele não corre tão veloz, ele não tem aquele tiro, mas vai embora, certo? E é leve e tal. Já o corredor de tiro, 100 metros raso lá, quem nunca viu, eles são fortinhos, musculatura densa ali, tá? Mas é só aquele tiro. Se for para eles correrem uma maratona, eles não têm tanta resistência. Lógico que eles são atletas, tá, gente? Só uma exemplificação para vocês comparar. Eles estão adaptados a fazerem ali
o tiro, então naquilo eles vão bem, melhor do que os maratonistas, né? Então eles são fortes ali, mas eles não têm tanta resistência para longos períodos, né? Então são duas características diferentes, mais pesado, mais forte, com mais harmônicos, mas, né, menos resistente, mais leve, mais agudo e mais resistente. O que a gente precisa como cantor é saber usar esses músculos de forma a equilibrar. Quando a gente pensa no TA, a gente está ali vendo o músculo, quem quiser dar uma olhadinha agora na imagem de novo, quanto mais grave o som, tá, gente? Mais encurtada fica essa prega vocal, ela fica bem relaxada. Conforme a gente estica, quem faz o movimento de esticar é o nosso CT, né? O nosso CT ele faz esse movimento e ele não é um esticamento assim, né? Como se a prega vocal tivesse aqui e ele esticasse ela assim. Ele é um movimento de báscula, ele estica ela assim, tá? Pensa que a minha prega vocal tá aqui, assim, e ele faz isso aqui. Ele estica ela para baixo. Então é nesse movimento de báscula que a gente tem esse alongamento da prega do TA e chegando às notas mais agudas, trabalhando mais o nosso CT, ele fica mais ativo e aí a gente consegue alcançar essas notas agudas. Na maioria das vezes, quando a pessoa ela tem dificuldade de passar o registro, provavelmente ela está segurando tudo aqui. Ela não está deixando o CT dela trabalhar direito. E a pessoa, eu não estou falando que ela faz isso voluntariamente não, tá? Ela faz isso inconscientemente, é a maneira como ela aprendeu a fazer, então ela faz. Peguei um piano aqui, vou dar um exemplo. Aqui, ó. No meu tom de voz, muito grave, mais agudo um pouquinho. Predominantemente TA. Continua subindo, tá? Quanto mais grave, mais encurtado, mais relaxado as minhas pregas estão. Eu vou subindo. Quem notou que aqui eu já fiz uma passagem? Eu fiz uma passagem, tá? Ó. Se eu tentar segurar só na minha voz de peito, eu até vou conseguir fazer. Mas você vai ver que vai ficar mais forçado. Lembra do que eu falei? Da falta de resistência, de cantar assim, de ser prejudicial? Né? Se eu faço algumas notas assim, eu até posso conseguir, mas pode ser que eu vou me cansar com bastante facilidade, certo? E qual que é o grande segredo aqui? Não existe um só grande segredo, mas uma das coisas que pode facilitar a sua passagem aqui, pensa comigo, eu mostrei um videozinho ali para vocês verem, do movimento de báscula que acontece aqui, né? Prega vocal aqui, CT puxando o TA para baixo, estica aqui. Então, por isso, muito se fala de abaixar a laringe, abaixar o queixo, abrir mais a boca quando a gente está indo pro agudo, para a gente favorecer, facilitar o movimento do nosso CT, para ajudar ele a fazer essa esticada e fazer essa passagem. Então, vamos continuar aqui no mesmo exercício. Eu vou fazer, vocês vão observar, tá? Agora a gente vai fazer sem quebrar. Vamos
favorecer o CT. Abrir mais, relaxa bem a língua, tá? Outra coisa que você vai fazer também é tentar não pesar muito aqui. Lembra que eu falei, o som do CT é leve? Se você tá deixando mais leve, quer dizer que você já tá acionando mais CT desde o começo. Então a passagem vai ficar mais fácil. Sem quebra. Legal, né? Beleza. Então aqui, ó. O legal de treinar essa quebra, tanto na hora de subir como na hora de descer. Sempre trabalhando aqui. Tá? Tentando minimizar as quebras, tá, gente? Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre quebra como ornamento. Mas isso aí é uma questão de você querer fazer. A questão toda é você ter habilidade para quebrar ou não quando você quiser. O problema é que quando você não quer quebrar, e daí você não consegue fazer sem quebrar. Você não consegue trocar o registro sem quebrar, certo? Esse é um bom exercício para que você possa treinar essa habilidade de passagem, né? Deixa a sua voz de peito mais leve, favorece abrindo, baixando a laringe para poder essa voz passar de um registro para o outro. A gente está favorecendo o movimento do nosso CT, tá? Se você não tem piano, não tem um vocalismo para fazer, não tem problema nenhum. Você pode treinar só com o movimento de slide, tá? Só com o movimento de slide você já consegue fazer um bom treinamento de passagem entre voz de peito e voz de cabeça. Voltando lá às características do som, então a gente viu lá como eles classificavam antigamente, que era principalmente pelo caso do local de ressonância. Hoje a gente já tem outros estudos que mostram as musculaturas envolvidas e quais delas trabalham mais em cada registro, dando essas características, né? Esse tipo de timbre, esse tipo de qualidade sonora para cada registro, de acordo com a tonalidade. E o registro tá sim ligado à nossa extensão, né? Em alguns registros, por exemplo, voz de peito, ele vai trabalhar mais no grave, porque o TA, como eu falei, ele é mais grave, ele trabalha mais as notas graves, ele é mais forte ali, tem mais peso, mas ele trabalha mais na região grave da voz. O CT puxa mais pro agudo, mas fica mais leve. Então tem a ver sim com a extensão. A gente vai trabalhando esses registros, né? Vai ter o registro mais grave, que vai ficar ali voz de peito. Voz de peito é nomenclatura, lembre-se disso, tá? Mas aí subindo um pouquinho mais voz de cabeça e a voz média. Gente, a voz média ela é a mais chatinha, tá? Tem gente que fala que ela é a região da fala, mas na verdade a voz média ela tá mais ligada à nossa região de passagem. É quase como se fosse o 50%, tá? Quando você tá trabalhando metade CT, metade TA. Quando a gente é inexperiente, é bastante difícil cantar nessa região, porque fica sempre parecendo que você tinha que passar para um ou voltar para o outro, parece que não fica bom em nenhum lugar, nenhum tom, né? Aquele tom ali que parece que não dá para ir para a voz de cabeça e também não dá para ir para o peito, você fica nessa instabilidade. Você tem que ter um controle muscular bem bom, até certo uma resistência para cantar, para que você possa ter um bom controle nessa região de passagem aí, poder cantar bem nessas regiões, tá? Aí falando dessas características do som, uma questão interessante aí para vocês pensarem. A gente falou que é classificar os registros vocais só por ressonância, né? É muito simplista, até porque hoje a gente tem outros estudos que mostram as classificações vocais de acordo com as musculaturas, etc. Outra coisa interessante de a gente observar disso aí é que a gente consegue certas qualidades de som, que a gente pode dizer de voz de cabeça ou de voz de peito, etc., com técnica, para meio que burlar o que seria naturalmente da voz ali só falando. Como que é isso? Por exemplo, a gente consegue usar os nossos filtros sonoros, os nossos filtros ressonantais, por exemplo, para fazer o que eu falei. Tem dificuldade na passagem? Deixa mais leve, coloca um pouquinho mais de CT, né? Deixa a sua voz de peito um pouquinho mais de cabeça.
eu deixo mais leve. Que vai facilitar a nossa passagem, como eu disse ali no exercício, ou então, né, a gente usar técnicas como o belting, né, que tá tão em alta aí, todo mundo falando sobre belting, para facilitar a nossa passagem e a gente conseguir um timbre brilhante ali, usando as nossas ressonâncias ali, para conseguir um timbre brilhante na voz de cabeça. Certo? Conseguir força, né? Conseguir aquela explosão que a gente quer nos agudos e conseguir mais leveza nos nossos graves. Isso não quer dizer que, por exemplo, você está cantando de peito no seu agudo. Quer dizer que você está usando seus filtros, quer dizer que você está conseguindo equilibrar sua voz para você ter uma voz potente, brilhante no seu agudo também, tá? Tem gente que confunde belting com cantar gritando de baixo em cima. Pega a voz de peito e vai até onde conseguir, até rachar. E não é isso. Existe muita técnica, muito filtro, muito conhecimento ali de ressonância ali para você conseguir esse pá que todo mundo quer ali do belting ali, dos grandes cantores, das grandes divas. E aí os cantores de rock, né, quem tava falando ali, eles beltam muito, tá? Usa muita ressonância de máscara aqui, ó, deixar a voz mais metálica. Quem tiver interesse, eu tenho um vídeo no meu canal aqui que eu falo sobre colocar a voz na máscara, tá? Pra quem canta rock é bem interessante. Se você passa pra sua voz de cabeça, alguém comentou ali, cantar esse de voz de cabeça é muito difícil. Os homens são os que, de toda a minha experiência dando aula, a maior dificuldade é ensinar homem que nunca fez, encontrar seu registro de cabeça, usar ele de forma adequada. Porque o homem, ele é parrudão, né? Vocês querem cantar fortão. E no primeiro momento, quando você não domina o registro, você não consegue colocar tanta força para cantar com ele, certo? Você vai cantar ele levinho, como eu falei ali, até que você domine as suas ressonâncias, você consiga filtrar bem, usar os filtros para você ter o som que você deseja. O filtro de máscara pode ser uma boa saída, no caso dele ali, que quer cantar esse DC ali, passou para o registro de cabeça e consegue metalizar para ter essa força aí no registro de cabeça, certo? O falsete, alguém perguntou do falsete, eu vou responder umas perguntinhas agora, tá? O falsete, alguém perguntou ali, o falsete a gente estava falando dos registros modais, ele não faz parte dos registros modais, tá? Como eu disse, né? A gente estava falando do registro modal, que é voz de peito, voz média e voz de cabeça. O falsete, ele é um registro mais agudo, ou não. E o falsete, ele tem uma característica interessante na produção do som, é que a prega, ela se fecha, né? Tem bastante contato uma com a outra ali, quando a gente está emitindo os registros, usando os registros modais. No caso do falsete, a gente tem uma fenda, passa um pouquinho mais de ar, tá? Então a voz fica mais airada. O falsete tem essa característica, então ele não entra dentro dos registros modais. Ele entra nessa outra categoria. Ele é agudinho, leve, tem muito CT também, tá? Ele usa muito CT, mas ele tem mais ar. Ele fica uma fendinha na prega, ele não fecha completamente, então você tem essa passagenzinha de ar. Se você... uma música que tem muito falsete e os homens gostam muito de tentar fazer é More Than Words. Ele passa da voz modal para o falsete o tempo todo, né? What would you do? Né? Ele faz o tempo todo, você vai ver que tem sempre uma soprosidadezinha ali. Então essa é uma característica bem interessante quando você quiser identificar se a pessoa tá usando o falsete mesmo, ou de repente ela só tá deixando a voz de cabeça dela mais leve. Uma coisa a se considerar, certo? Ele falou ali, ó, a gente precisa, né? Porque senão fica trash. Então a pessoa faz a voz de cabeça muito leve e fica parecendo Consecration, né? Aí a pessoa não gosta do resultado, né? Então, bem interessante aprender essa parte ali. Qual os benefícios do exercício soprando com canudo na água? O canudo, ou quem já viu aí o tubo Lax Vox, que às vezes tem gente que usa canudo mesmo, canudo grosso. O mais grosso é melhor, tá? Aquele muito fininho lá, ele é mais complicado de usar para fazer exercício. Eu tenho também, não tá aqui comigo agora,
mas é o tubo LaxVox, ele é de silicone, né? Você usa num copo com água ou numa garrafinha, assim, com pelo menos isso aqui de água, uns 4 dedos de água, você coloca ele ali e você faz o exercício. O LaxVox, quando você fizer o canudo, né? Por exemplo, você faz o exercício com ele é principalmente para tônus, tá? Muscular. Você trabalhar o tônus e respiração. A ideia é que é o seguinte, quando você faz os exercícios com esse tubo, a ideia é você manter as bolhas, elas numa constante, tá? Então, você pode fazer ele sem som no começo ali, né? Para algumas vezes, não é um exercício indicado você fazer muito tempo, né? Há uns 5 minutinhos ali, você fazendo esse tubo já é bastante interessante. Ele vai fazer as bolhas, o ideal é que as bolhas fiquem borbulhando constantemente, quer dizer que você está emitindo o ar de forma constante, está trabalhando a sua respiração legal ali, está conseguindo controlar bem a saída de ar, tá? Outra coisa do benefício do LaxVox é que você cria uma pressão inversa. Quando você sopra ali, como tem água, meio que volta uma pressão ali na sua prega vocal. Então você vai treinar a sua respiração e você trabalha esse tônus da musculatura. O tônus da musculatura você vai trabalhar quando você for emitir um som. Você vai emitir um som pequenininho, por exemplo, enquanto sopra ali. Quando a gente faz esse exercício, a gente sente uma pressão contrária voltando ali muito grande. E aí, para continuar emitindo o som, a gente acaba meio que fazendo essa musculaçãozinha aqui, né? De todos os nossos músculos ali que produzem o som, da nossa fonte sonora. Então, ele faz tanto esse tônus quanto esse controle respiratório. É um bom exercício, ele trabalha legal, mas não é indicado você fazer por muito tempo para você também não fadigar. Então, 5 minutinhos ali de LaxVox é um bom tempo para você trabalhar ali. Lógico que não 5 minutos direto, mas fazendo as pausas. Tenho uma dúvida sobre aquecer a voz e treinar a voz. Tem alguma característica específica a se considerar entre eles? Tem sim, tá? Quando a gente faz aquecimento, o aquecimento são exercícios específicos para aquecer. O que é o aquecer? A gente vai trabalhar a circulação ali para desinchar, tá? Para desinchar a prega, circular melhor o sangue, né? Eliminar a secreção que tiver ali, pigarro, etc. Então você faz o aquecimento, assim como qualquer exercício, né? Você prepara seu músculo ali para o momento crucial. Os exercícios de aquecimento, eles não precisam ser tão agudos, nem tão graves. Você vai trabalhar numa zona confortável, né? Além dos exercícios vocais, você também tem exercícios respiratórios que você pode fazer como aquecimento ali para trabalhar a respiração, né? Lembrar teu corpo de como fazer a respiração da maneira correta, alongamentos, né? Para deixar a sua musculatura mais relaxada, tanto no rosto, língua, a abertura aqui, maxilar, pescoço, costas, ombro, tudo ali que pode interferir na hora de cantar, deixar seu corpo preparado. E esses exercícios, bons exercícios para aquecimento, são exercícios de vibração, tanto língua, lábios, tá? Você começa fazendo pequenininho, mais no meio, depois você pode descer mais, subir mais, até você sentir que você tá pronto para cantar. A gente sente qualquer momento que o aquecimento funcionou. Na média, 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos de aquecimento, você já tá bem legal para começar a cantar. E o exercício, o treino de treinar a voz, eles seriam exercícios. Aí você vai treinar a tua voz. Você fez um aquecimentinho para começar o seu treino. Aí você vai trabalhar. Foi você mesmo que perguntou da voz de máscara, né? Você vai trabalhar, pode ser dentro de uma música, tentar usar essa ressonância, pegar esse trecho que você não consegue e tentar fazer encaixar na máscara, por exemplo, se esse for o seu objetivo. Treinar a extensão, né? Usando técnicas para que você consiga alcançar mais graves ou mais agudos, né? Treinar técnicas mesmo, aprender novos tipos de colocação vocal, repertórios mais difíceis. Esse seria um treino, né? O aquecimento é só para começar, é antes de cantar, né? Ou
antes de fazer uma aula, por exemplo. E na aula você vai trabalhar as tuas dificuldades. O treino seria para superar suas dificuldades e alcançar novos patamares, né? Seria esse o objetivo. Cantar de um jeito X, aprender um drive, por exemplo, né? Aprender a fazer falsete, aprender a colocar a voz na máscara, aprender a fazer um belt, esse seria treino, né? E o outro seria mais o aquecimentinho para você começar. Como eu poderia não fazer o ataque glótico sem deixar a voz para dentro ou fraca? Então, se você identificou que você está fazendo ataque glótico, por isso que você está cansando, se é isso que você acha que está acontecendo, você está substituindo usar uma boa ressonância, né, uma boa projeção, encontrar um filtro adequado para aquele timbre que você quer por atacar, tá? Então a força que você está buscando no ataque você pode encontrar de outra forma, tá? Você tem que identificar o que você quer ali da sua voz para que você possa então começar a trabalhar nessa substituição, tirar o ataque e usar o filtro adequado para você conseguir o resultado, beleza? Gente, muito obrigado por todos que ficaram até o final. Vocês que assistiram, vocês são demais. Um grande abraço, até a próxima.